Sem dúvida nenhuma, uma das maiores curiosidades dos seres humanos é sobre a presença de vida em outros planetas. Não é à toa que nós enviamos robôs, como por exemplo esse da imagem, a planetas como Marte, buscando principalmente a presença de água. Mas espera aí, o que é que água tem a ver com vida? Tudo! Pessoal, acredita-se que a vida ela surgiu nos oceanos. Então, encontrar água em outros planetas já é um pontapé para encontrar vida. E se eu te falar que em Marte já foi encontrado água, porém água em estado sólido e subterrâneo. Esses robôs estão em busca de água líquida na superfície do planeta. E por mais que não encontre água diretamente, é possível encontrar resquícios de vida em locais que em algum dia já foi um lago, por exemplo. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, acompanhe a aula de hoje comigo, que é a aula sobre água. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz, eu sou professor de biologia. Na aula de hoje nós vamos abordar a água. Pessoal, sem mais enrolação, já pega caderno e caneta e vamos comigo que o slide já está na tela. Turma, antes de aprofundar no estudo de água, é preciso que a gente faça uma pequena revisão sobre química. Eu entendo que muitos alunos têm dificuldade em química e não adianta assistir a aula de água sem entender o básico da química, tá? Turma, em química, o átomo é a unidade mais básica da matéria. Veja só, você não pode confundir duas coisas. A unidade mais básica da vida é a célula. A unidade mais básica da matéria é o átomo. Tudo bem que existem outras unidades menores que o átomo, mas para o ensino médio o átomo já está de bom tamanho. Então não confunda. A unidade mais básica da vida, a célula, tá? A célula é vida. A unidade mais básica da matéria é o átomo. Então, na vida, nas células, tem átomos. Fechou? Os mesmos átomos encontrados nos objetos também são encontrados nos seres vivos. Isso aqui é muito bacana, pessoal. Veja só, eu costumo falar em aula o seguinte. Pessoal, quem já se cortou? Geralmente, a grande maioria já se cortou. Eu pergunto, tem cheiro de que o sangue? Aí o pessoal fala, ó, o sangue tem cheiro de ferro, professor. Fala exato, mas o mesmo ferro que a gente sente o cheiro nos objetos é o ferro encontrado no sangue. E o pessoal fica, gente, como assim? E é, turma, porque os átomos estão na natureza e volta e meia esses átomos estão sendo incorporados no nosso corpo. Quando você se alimenta, aquele carbono principalmente presente nos alimentos vai ficar incorporado em você. Mas em algum momento esse carbono já esteve na natureza, já esteve no solo. Então os mesmos átomos encontrados na natureza são os átomos encontrados no nosso corpo. A diferença é que em nosso corpo eles estão em funções diferentes. Eles estão em arranjos que a vida consegue coordenar. E dentre os átomos, pessoal, 4 são principais encontrados nos seres vivos. São eles: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. 96% dos átomos encontrados no corpo humano esses átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E os outros 3,7% é de cálcio, fósforo, potássio, enxofre e assim sucessivamente. Apesar de nós termos uma diversidade grande de átomos, 93% são somente 4: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que eles participam da maioria das reações químicas no nosso corpo. Ainda na revisão sobre átomo, se vocês observarem, eu tenho aqui um átomo de hélio. Por que eu sei que é um átomo de hélio? Porque ele possui 2 cargas positivas e eles possuem 2 elétrons. Turma, carga positiva é chamada de próton. Então, próton é a carga positiva. Para neutralizar a carga positiva, nós temos os nêutrons. Então, se o átomo de hélio tem 2 prótons, que tem carga positiva, ele tem que ter 2 nêutrons. Além disso, o átomo de hélio tem 2 elétrons. O que acontece é que o elétron tem carga negativa. E o negativo é atraído pelo próton que é positivo. A gente vai entender a implicação disso na molécula de água um pouquinho mais para frente. Perceba que diferentes átomos, quando se combinam, eles vão formar moléculas. Se a gente pegar a molécula de água, é H2O. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu falo do hidrogênio isoladamente, eu estou falando de um átomo. Se eu falo do hidrogênio combinado com oxigênio, combinado com outro hidrogênio, eu já estou falando em moléculas. Um exemplo disso são as reações químicas do metabolismo, que combinam diferentes átomos para formar moléculas diferentes. Aqui nós temos uma molécula de gás carbônico, que possui 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono, com uma molécula de amônia. Quando a gente combina amônia e gás carbônico, nós formamos ureia mais água. E essa ureia é que a gente excreta na forma de urina. Como nós somos animais terrestres, nós não podemos perder muita água. Então a gente combina a amônia, que é tóxica, que requer muita água, a gente transforma ela em ureia, que é menos tóxica e requer menos água nessa ureia na forma da urina. Por isso que a urina sai muito concentrada. Então estou trazendo um exemplo aqui de reação química envolvendo átomos se combinando, formando moléculas, e essas moléculas de gás carbônico e amônia virando ureia e água. Pessoal, as substâncias nos seres vivos são divididas, a grosso modo, em 2: as inorgânicas e as orgânicas. Nas inorgânicas estão as moléculas de água, por exemplo. Por quê? Porque essas moléculas inorgânicas geralmente são mais simples e formadas por moléculas pequenas. Geralmente,
as substâncias inorgânicas, elas não possuem carbono, como por exemplo a água e os demais sais minerais. Então nós costumamos resumir o seguinte, que as substâncias orgânicas possuem o átomo de carbono e as substâncias inorgânicas não possuem átomo de carbono. E veja só, geralmente as substâncias orgânicas elas são maiores, como por exemplo a molécula de açúcar, a glicose. Já a água e os sais minerais, que são moléculas menores, são chamadas de inorgânicas. Se você parar para pensar, apesar da água ser uma molécula inorgânica, no nosso corpo ela é muito importante, porque no corpo dos animais, aproximadamente 60% é formado por água. Pessoal, a água ela é conhecida como o solvente mais excelente. Isso porque a água ela dissolve a maioria das substâncias. Quando uma substância está presente na água, a gente diz que essa substância é um soluto. Então veja, quando a gente coloca sal, por exemplo, na água, o sal é um soluto, porque a água, que é o solvente, vai diluir o soluto. E o que é diluir? Veja só, aqui nós temos o sal, que é o NaCl, junto formam o sal, são dois íons. Perceba que essa molécula em vermelho é o oxigênio e em branco é o hidrogênio da água. A água não é H2O, então nós temos aqui branco o hidrogênio e em vermelho o oxigênio também. Perceba que as moléculas de água estão envolvendo o sódio e as moléculas de água estão envolvendo o cloro. Ou seja, a molécula de água está envolvendo o soluto. Portanto, ela está dissolvendo esse soluto. Por que isso acontece? Porque no sódio, perceba que ele tem uma carga positiva e no cloro tem uma carga negativa. A gente vai ver no próximo slide que a água ela tem polaridade. Então, como a água tem polaridade, ela consegue se ligar a outros átomos. Nesse caso, está pegando o NaCl, que é o sal de cozinha, e a água está entrando nesse NaCl, quebrando esse NaCl. Quando a água possui essa capacidade, a gente diz que ela é um solvente. Ela está diluindo um soluto. Outra importante função da molécula de água é que ela transporta os nutrientes e gases entre as células. Se eu desenhar uma célula qualquer aqui e colocar um determinado nutriente que eu vou chamar de A aqui, esse nutriente ele deve ir para esse lado da célula aqui. Por onde é que ele vai? Esse nutriente ele vai ser transportado também pela água para o ponto X que ele queria ir. Então veja, a água, além de ser um solvente importante, ela ajuda a transportar nutrientes dentro da própria célula e entre uma célula e outra célula também. Além disso, a água ela favorece a maioria das reações químicas. O que acontece, turma? Como uma molécula está presente nesse ambiente aquoso, a água favorece a ligação dessa molécula em outra molécula. Então as reações químicas, elas aumentam a probabilidade de acontecer. Quando a reação química acontece, a gente fala que isso é produto do metabolismo. O metabolismo que é dividido em anabolismo, que é a construção de moléculas, e catabolismo, que é quebra de moléculas. A água, portanto, ela participa tanto de construção quanto de quebra de moléculas. Por isso que a água ela participa do metabolismo celular. Fechou? Por exemplo, em geral, quanto maior o metabolismo de um tecido, maior é a taxa de água presente nele. Perceba que o encéfalo, o fígado, o cérebro, a taxa de água é muito grande, principalmente em embriões. Como a taxa de água é muito grande nesses órgãos, significa dizer que o metabolismo nesses órgãos é muito elevado, porque a água favorece reações químicas. Portanto, nessa explicação, a gente já pode associar algumas coisas. Por exemplo, geralmente, um velhinho, ele é um pouco mais lento que uma criança. Já parou para pensar? Por quê? Porque as crianças possuem mais água e os idosos menos água. E como um corpo que possui mais água tem mais reação química, ele é mais ativo. E o corpo do idoso, como tem menos água, tem menos reação química. Portanto, o corpo do idoso, ele é mais lento. A mesma coisa acontece biologicamente falando, entre os indivíduos macho e fêmea. Veja, os meninos, por exemplo, numa sala de aula, eles possuem menos calor do que as meninas. Geralmente, na sala de aula que possui ar-condicionado, a maioria das meninas estão todas de casaco, porque o corpo feminino, ele possui menos água do que o corpo masculino. Tudo isso impulsionado principalmente pelo hormônio testosterona. As mulheres têm menos testosterona e, portanto, o metabolismo das mulheres é menos acelerado. Como os homens têm mais testosterona, eles possuem maior reações químicas, portanto, eles têm mais água. E para fechar essas características iniciais importantes da água, a água ela participa mantendo a temperatura corporal, como, por exemplo, a transpiração, tá? Que nada mais é do que a água sobre a pele, que a gente vai aprofundar já já. Vamos entrar agora, turma, nas propriedades mais importantes da água. Veja, a primeira é que a água ela possui polaridade. Portanto, a água é uma molécula polar. O que é que isso significa? Significa dizer que a água ela tem cargas elétricas diferentes. Na química, nós temos aqui o átomo de oxigênio, e o oxigênio ele tem 8
prótons, ou seja, 8 cargas positivas no seu núcleo. Só que o oxigênio na última camada, ele vai ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, a chamada camada de valência. O que a gente precisa da química é o seguinte: o oxigênio ele precisa estar com 8 elétrons na última camada. E de onde é que ele vai pegar esses elétrons? Do hidrogênio. Porque o hidrogênio possui somente um próton com carga positiva. Então veja, turma, como o hidrogênio possui um próton e um elétron na sua camada, o que acontece? O oxigênio, que possui 8 prótons, tem um poder maior de atração desses elétrons do hidrogênio. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Esses elétrons do hidrogênio aqui, ó, representado em verde, eles ficam mais próximos do oxigênio. Portanto, como o oxigênio tem 6 elétrons na última camada de valência, ele ganha, por interação, esses 2 elétrons do hidrogênio e, portanto, ele completa o que a gente chama de octeto. Então, o oxigênio fica com 8 elétrons na última camada, o hidrogênio que está com aquele elétron fica cedendo o seu elétron para o oxigênio, mas sem perder esse elétron. O que acontece é o seguinte: como o oxigênio, que tem 8 prótons, que tem carga positiva, atrai esses 2 elétrons dos átomos de hidrogênio, o oxigênio ele vai ficar com carga parcial negativa, porque o oxigênio fica com 8 elétrons na sua última camada. Então, no fundo, o que acontece é que o oxigênio fica com carga elétrica negativa, porque ele atraiu os 2 elétrons do átomo de hidrogênio, e o hidrogênio fica com carga parcial positiva, porque os seus elétrons estão distantes, estão mais próximos do oxigênio. A implicação disso, pessoal, é o seguinte: como o hidrogênio ele fica com carga parcial mais positiva do que a água fica com carga parcial mais negativa, porque os elétrons estão próximos dela, significa dizer que quando essa molécula de água, representada aqui, se chega próximo de outra molécula de água, o hidrogênio não tem carga parcial positiva? Tem. O oxigênio não tem carga parcial negativa? Tem. Significa dizer que vai haver uma interação entre o oxigênio que está negativo e o hidrogênio que está positivo. Essa interação ela é chamada de ligação ou pontes de hidrogênio. Isso aqui é fundamental para a molécula de água, que são as pontes de hidrogênio que vão definir as principais características da molécula de água. Eu espero que você tenha entendido como que a molécula de água ela consegue criar essa polaridade, ficando com o oxigênio mais eletronegativo e o hidrogênio mais eletropositivo. Espero que você tenha compreendido isso, porque essa diferença de polaridade na molécula de água permite com que essa água se ligue a outra molécula de água com interação um pouco fraca, chamada de ponte de hidrogênio. E são as pontes de hidrogênios que oferecem as principais características para a molécula de água. Se você não entendeu essa explicação, volta um pouquinho o vídeo e assista novamente, que talvez a sua falha está na química. Mas basta voltar ao vídeo que eu tenho certeza que você vai acompanhar com calma. Por que isso é importante? Porque as pontes de hidrogênio, pessoal, elas permitem a formação de água no estado sólido, no estado líquido. Veja, no estado sólido, como a temperatura ela está menor, a agitação das moléculas de água é menor. Portanto, no estado sólido, uma molécula de água representada aqui, ó, aqui outra molécula de água, pode interagir com a ponte de hidrogênio com essas outras moléculas de água. Ou seja, no estado sólido, há muita formação de ponte de hidrogênio, porque as moléculas de água estão se movendo menos. O mesmo acontece no estado líquido. No estado líquido, eu tenho uma molécula de água aqui, que está com outra molécula de água, elas formam uma ponte de hidrogênio. Mas a água não é fluida? Significa dizer que essa ponte de hidrogênio ela vai se desfazer. E vem outra molécula de água com outra e forma ponte de hidrogênio. Vai formando pontes de hidrogênio e se rompendo. Esse é o estado líquido. Agora perceba que no estado gasoso, como as moléculas de água estão muito distantes, não tem como formar ponte de hidrogênio. Então, no estado gasoso, não há ponte de hidrogênio. No estado líquido, há pontes de hidrogênio formando e desformando. E no estado sólido, as pontes de hidrogênio estão mais fixas, porque as moléculas de água estão se movendo menos do que no estado líquido, por exemplo. Fechou? Outra coisa importante é que, se uma molécula interage com a água, nós dizemos que ela é solubilizada pela molécula de água e, portanto, essa molécula é chamada de hidrofílica. Hidro vem de água, fílica vem de filia, vem de afinidade pela água. Então, uma molécula interage com a molécula de água, ela é chamada de hidrofílica. Se uma molécula interage pouco ou não interage com a molécula de água, ela é chamada de hidrofóbica. Hidro de água, fóbica de fobia. Por que isso acontece? Porque, veja, as moléculas, não estou falando da água, as demais moléculas, elas também possuem carga, ou às vezes nem possuem carga, tá? E como essas moléculas possuem carga e a água também possui carga, significa que as cargas da molécula podem ser atraídas pelas cargas de água.
Então, se uma molécula tem uma carga negativa, ela pode ser atraída pelos hidrogênios da molécula de água que tem carga positiva. Se uma molécula ela tem carga positiva, ela pode ser atraída pelo oxigênio da água que tem carga positiva. Então, é assim que a molécula de água interage com as demais moléculas. Observe esse exemplo aqui na imagem. Nós temos essa molécula representada entre verde e branco. Perceba que a molécula de água, o hidrogênio, ele tem carga parcial positiva, não é isso? Isso quer dizer que o positivo desse hidrogênio está sendo atraído pelo negativo dessa molécula. E essa molécula tem carga também positiva. Significa que o positivo dessa molécula qualquer aqui está sendo atraída pelo oxigênio, representado em vermelho aqui, da molécula de água. Então, moléculas polares, como o fluoreto de hidrogênio, são atraídas pela água. Agora, as moléculas hidrofóbicas, representadas nesse exemplo aqui, elas não têm carga, ou geralmente não têm carga, e tendem a associar pouco com a água. Perceba que essas três moléculas hidrofóbicas estão, de certo modo, repelindo as moléculas de água que estão ao seu redor. E é por isso que a molécula de água não consegue solubilizar essas demais moléculas. Que é um exemplo clássico disso, a gordura. A gordura, geralmente, é uma molécula hidrofóbica. Então, quando a gente vai lavar a louça, geralmente só com água não tem como limpar aquela gordura, porque a gordura é uma molécula hidrofóbica. O que é que a gente coloca? O detergente. Que o detergente, no fundo, é uma molécula anfifílica, ou seja, ela tem afinidade tanto pela água, tanto pela gordura. Então, a água se liga ao detergente e o detergente se liga à gordura. Portanto, a gente consegue limpar a nossa louça, por exemplo, tá? Espero que você tenha entendido esse slide, um slide um pouco grande, mas volta ao vídeo se você não entendeu, que eu tenho certeza que tu vai acompanhar melhor esse slide. Pessoal, outra importante característica da água é o seguinte, é a adesão e a coesão. Veja, em português, o que é coesão de um parágrafo com o outro na redação? É quando um parágrafo ele está conversando com outro parágrafo. Aqui é a mesma coisa. Coesão da molécula de água é quando uma molécula de água ela está interagindo com outra molécula de água. Pergunta, está interagindo devido a qual ligação? Ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio. Agora, a adesão é quando uma molécula de água ela interage com outra superfície. Portanto, a adesão é uma aderência da molécula de água com outra superfície. Sabe quando a gente pega um guardanapo e pinga água? O que é que acontece com esse guardanapo? A água se espalha. Veja, a água, conjunto de moléculas, não é isso? De um jeito, de um tipo, e o papel são outras moléculas. Então, quando a água interage com moléculas diferentes, é uma adesão, é uma aderência da molécula de água. Por exemplo, enchentes. Turma, observe essa imagem aqui, ó. A gente sabe que a água, ela esteve até esse nível aqui, mas ela sobe sempre um pouquinho mais. Por que a água tem a capacidade de sair de um nível e subir a um nível mais alto? Porque a água, ela tem adesão. Ela está interagindo com uma outra superfície. E são as propriedades de adesão e coesão que explica como a água consegue sair do solo e vai até a copa da raiz. Veja só, no caule da raiz nós temos tubos condutores, como por exemplo o xilema. O que acontece? Ó, veja que aqui tem um tubo, aqui tem uma parede, aqui tem outra parede, e no meio é um tubo condutor de água, chamado de xilema. Veja que a molécula de água, representada por dois hidrogênios e um oxigênio, essa molécula de água, o hidrogênio de uma está interagindo com o oxigênio da outra. O oxigênio tem carga parcial negativa, o hidrogênio tem carga parcial positiva. Portanto, estão fazendo ponte de hidrogênio. Quando uma molécula de água interage com outra, esse fenômeno é chamado de coesão. Agora perceba que a molécula de água ela está interagindo também com o tubo do vaso, com os átomos, com as moléculas aqui do vaso condutor de água. Então, quando a água está interagindo com uma outra superfície, é chamada de adesão. Veja que aqui na copa, devido ao calor, a água que está aqui na superfície ela vai evaporar. O fenômeno que a gente chama de evapotranspiração. Quando essa água evapora, há um espaço em branco que precisa ser ocupado. Quem é que vai ocupar? A água que está embaixo. Então, essa água ocupa esse espaço, tá? Só que a água que estava anteriormente também vai ocupar esse outro espaço que vagou aqui. E assim sucessivamente. Não é difícil você compreender que vai chegar um momento em que a água que está no solo vai ocupar o espaço da raiz e vai tender a subir também até ela ser evaporada lá em cima. Então, pessoal, o que explica com que a água saia da raiz e vá até as folhas é justamente a propriedade de adesão e coesão da água. A coesão, quando a molécula de água se liga a outra molécula de água, e a adesão, quando a molécula de água se liga a outra superfície. Além dessa propriedade, a água tem outra propriedade muito importante chamada de tensão superficial. Tá? Veja que na tensão superficial, ela vai medir o quanto é difícil romper e quebrar a superfície de um líquido. Se eu desenhar aqui um copo d'água, por exemplo, colocar aqui o copo em azul, aqui é a superfície do líquido, tá?
Aqui é o ar e aqui é a água. O que vai acontecer é que, justamente devido às pontes de hidrogênio, a molécula de água ela vai ficar uma interagindo com outra. Então tá aqui, ó. Vou desenhar a molécula de água como sendo esse círculo, tá? Uma molécula interagindo com outra, interagindo com outra, interagindo e assim sucessivamente. Essas moléculas estão interagindo tão bem que elas estão gerando uma tensão. Mas uma tensão na superfície da água. Portanto, é chamada de tensão superficial. E romper essa tensão superficial é difícil. Por isso que a gente consegue enxergar bolhas. Perceba da próxima vez que você for viajar de carro, que após uma chuva, no capô do carro fica um monte de bolinha. Essas bolhas são formadas devido à tensão superficial que fica achatando essas bolhas de água, tá? Por isso que elas ficam com esse formato característico. Que a tensão superficial é causada principalmente pelas pontes de hidrogênio. E o mais massa é que a tensão superficial ela permite com que pequenos animais, como essa aranha aqui, ela possa caminhar sobre as águas e não afundar, devido principalmente à tensão superficial, tá? São as ligações de oxigênio e hidrogênio interagindo na superfície da água que faz com que ela fique rígida o suficiente e não rompa, formando bolhas e também permitindo a passagem de pequenos animais sobre a água. Além da tensão superficial, da adesão e coesão, a água ela tem uma outra propriedade chamada de calor específico. Todo material ele possui um calor específico e o calor específico da água ele é alto porque o calor específico ele mede a quantidade de calor ou de energia necessária para mudar em 1 grau a temperatura dessa substância. E a água ela precisa de muita energia para mudar a sua temperatura. Portanto, nós dizemos que a água ela possui um alto calor específico. Entre um metal e uma água, se você colocar no sol, quem vai aquecer primeiro? O metal. Porque o metal ele precisa de pouco calor para aumentar 1 grau. A água não. A água ela precisa de muito calor para aumentar 1 grau. Não é à toa que 1 caloria é necessário para 1 grama de água aumentar 1 grau. Isso é muito. Se você observar nessa tela comigo aqui, perceba que o cobre, que é um tipo de metal, ele precisa apenas de 0,09 caloria por grama. Ou seja, o metal ele tem um baixo calor específico, porque ele precisa de pouca energia para aumentar 1 grau. Já a água não, ela precisa de muita energia para aumentar 1 grau sua temperatura. E por que isso é importante, pessoal? Porque a água ela pode armazenar calor da luz solar durante o dia e vai aquecendo a poucos graus. Isso quer dizer que durante o dia, como o oceano, por exemplo, está recebendo luz solar, ele está aquecendo aos pouquinhos. E como está aquecendo aos pouquinhos, isso permite a vida no oceano. Porque imagine, se a água ela mudasse a temperatura muito rápido, os organismos marinhos iriam morrer muito rápido. Olha o que essa imagem está mostrando. Ó, tudo bem que aqui a temperatura em graus Fahrenheit, não são graus Celsius, mas observe somente os números para você ter uma noção. Veja só, na água a temperatura está em 73, 75 graus Fahrenheit, 68, 72. Agora, olha no solo, 106, 96, 100, 90, 84. Por que essa diferença tão grande? O solo ele precisa de menos calor para mudar 1 grau a temperatura. A água não, ela precisa de muito calor para mudar 1 grau sua temperatura. E à noite essa água dos oceanos vai liberando esse calor, aquecendo o ar. Outra importante propriedade é que os organismos eles resistem às mudanças de temperatura do ambiente. Imagine você sair no sol, se a água não tivesse um elevado calor específico, a sua temperatura corporal, porque você é 60% de água em média, sua temperatura corporal iria aumentar bastante. Então, nós iríamos morrer, porque as nossas enzimas, as nossas proteínas, elas funcionam a 36, 37 graus. Observe que interessante. O rapaz, ele está na areia e a areia está muito quente e o outro está na água. Por que que a areia está muito quente e a água não está tão quente assim? Porque o calor específico da areia é menor. A areia precisa de pouco calor para aumentar 1 grau sua temperatura. A água não, ela tem um elevado calor específico. Ela precisa de muito calor para mudar a sua temperatura. Se você observar na tabela, o calor específico da areia é de 0,2, enquanto o calor específico da água é de 1. Portanto, ó, a temperatura da areia é muito alta devido ao seu baixo calor específico e a temperatura da água ela é mais baixa devido ao alto calor específico da água. A areia e a água possuem valores de calor específico diferentes, portanto, sofrem variações de temperaturas diferentes. Turma, outra propriedade importante da água é o resfriamento evaporativo. Veja, quando a água evapora, ela possui a capacidade de resfriar aquela superfície que ela estava. Esse nome ele pode ser chamado de evaporação ou vaporização. E a água ela possui um elevado calor de vaporização. Ou seja, a água ela precisa de muita energia para mudar de estado. Aí fala, professor, mas assim, a água ela precisa estar em 100 graus para mudar de estado líquido para gasoso? Não necessariamente. Por exemplo, em 25 graus, que é a temperatura ambiente, a água ela precisa de 500 calorias em média para evaporar 1 grama de água. Por isso que roupa no varal, por exemplo, na sombra, é possível evaporar sim.
Demora um pouquinho mais? Demora. Mas quais as consequências desse elevado calor de vaporização para a água? Primeiro, que ela vai equilibrar a temperatura do planeta, como por exemplo, ajudando as plantas a sobreviverem em dias ensolarados. Como a água ela tem um elevado calor de vaporização, ela precisa de muita energia para poder mudar de estado líquido para gasoso. E isso favorece a sobrevivência das plantas. Como a planta não pode sair para a sombra, por exemplo, ela tem que estar parada, ela tem muita água em sua composição. Isso quer dizer que a água na planta ajuda a planta a sobreviver, porque ela precisa de muita energia para poder sair do estado líquido para gasoso. Isso favorece a sobrevivência da planta. Um outro exemplo clássico é o suor na pele humana. Turma, a gente sua principalmente para perder calor. Veja, o suor nada mais é do que água e alguns sais. Quando estamos com calor, nós suamos a água na nossa superfície da pele, não é isso? Isso quer dizer que o nosso calor é transferido para a água e as moléculas de água começam a se agitar, ou seja, aumentando a sua temperatura. Como a molécula de água começa a se agitar, ela sai do estado líquido para o gasoso. E nesse momento ela rouba o nosso calor também. Por isso que a nossa temperatura corporal cai. Então, para que nós suamos? Nós suamos para diminuir nossa temperatura corporal. Como que isso acontece? A água que está na nossa superfície da pele, ela evapora e rouba calor da nossa pele. Esse mesmo exemplo ele pode ser dado quando a gente toma banho. Por que no banho a gente sente frio? Sentimos frio porque estamos transferindo o calor do nosso corpo para a água. Então, mesmo no banho, a água sobre a nossa pele está roubando o nosso calor e está indo para o estado de vapor. Quando ela rouba o nosso calor, ela aumenta a sua temperatura, que é o grau da agitação das moléculas, e ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse resfriamento evaporativo, que é o elevado calor de vaporização, é outra característica importante da água. Só para fechar, uma curiosidade bacana é a seguinte: em dias com muita umidade, a gente fica com a sensação de calor maior, porque o ambiente já está com muita água. Então, a água que está na nossa superfície da pele, mesmo que estejamos suando, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de sair do estado líquido para o estado de vapor. Por isso que em dias com alta umidade a gente fica com mais calor, sim, porque o ambiente já está com muita água no estado gasoso e, portanto, dificulta a passagem de água líquida do nosso suor para o ambiente. Por fim, a última importante propriedade da água é a capacidade de formar gelo. A gente viu que o gelo é simplesmente a temperatura baixa da água, ou seja, as moléculas de água estão se agitando menos, e isso permite a formação de pontes de hidrogênio entre essas moléculas de água. Então, o gelo só é possível devido à presença de pontes de hidrogênio, estabilizando essas moléculas de água. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: e se o gelo afundasse? Se o gelo afundasse, nós simplesmente não teríamos vida marinha, vida subaquática. Sabe por quê? A água, quando chega em 0 graus, ela se transforma em gelo. Só que o gelo ele é menos denso do que a água, ou seja, ele fica boiando na superfície da água. E além disso, o gelo ele possui a capacidade de funcionar como um isolante térmico. Perceba que na superfície a temperatura nessa imagem está menos 20 graus Celsius. Já abaixo d'água, a temperatura desse ambiente está a 4 graus. Por que isso acontece? A tendência seria esses menos 20 estar com menos 20 aqui embaixo d'água. Mas isso não acontece porque o gelo ele funciona como isolante, fazendo com que a temperatura da atmosfera ela seja barrada na temperatura da água. Se o gelo afundasse, o que iria acontecer nesse exemplo aqui, por exemplo, toda a temperatura abaixo iria estar muito baixa, iria congelar e, consequentemente, a vida marinha ela não iria existir. Daí a importância do gelo flutuar, porque o gelo ele é menos denso do que a água. Pessoal, o que foi que a gente viu hoje? Que a importante propriedade da água é que ela forma pontes de hidrogênio, com o oxigênio tendo carga parcial negativa e o hidrogênio carga parcial positiva, formando uma ligação de hidrogênio. A gente viu essa polaridade, que é justamente as pontes de hidrogênio conferindo uma polaridade positiva e uma polaridade negativa à molécula de água. Além disso, a gente viu a adesão da molécula de água, que é a água se ligando a uma superfície, a coesão, que é água ligando-se a outra molécula de água, o calor específico, a água possui um elevado calor específico, e o resfriamento evaporativo, a água também possui um elevado resfriamento evaporativo. Além disso, a água ela vira gelo a 0 graus e o gelo ele funciona como um isolante térmico. Para finalizar e ver de fato se você aprendeu o conteúdo, nós vamos resolver as melhores questões do Enem e questões de vestibular. Mas como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou resolver essas questões no próximo vídeo, que eu já vou colocar o link na descrição, tá? Sem mais delongas, eu peço para que você se inscreva no canal, estou começando agora. Manda para os colegas que estão estudando comigo. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, um abraço e tchau, tchau. Não esquece de acompanhar a resolução das questões, o link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Abraço e tchau, tchau.